Olá! Senadores aprovaram em sessão remota um projeto de lei que pode aumentar as penas para quem maltratar cachorros ou gatos. Chutes, golpes com facas, pauladas e espancamentos até a morte. Essas cenas de agressão contra animais domésticos, infelizmente, têm ganhado cada vez mais visibilidade na internet e causado comoção social. Albert Schweitzer, que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, disse uma frase linda: "O dia que o ser humano aprender a amar o menor ser, seja animal ou vegetal, ninguém vai precisar ensiná-lo a amar o seu semelhante." Nós estamos precisando disso. Amor. Quero cadeia para quem maltrata os animais. Chega de impunidade. As pessoas fazem coisas horrorosas, atrocidades com os animais. Vamos acabar com isso. A Câmara dos Deputados apresentou mudanças na Lei dos Crimes Ambientais para quem fere ou mutila cães e gatos. A proposta, aprovada também pelo Senado e que agora vai à sanção presidencial, aumenta a pena atual de prisão de 3 meses a 1 ano e multa para 2 a 5 anos mais multa. O PL 1095/2019 é meritório, sobretudo porque atende ao mandamento constitucional de vedação à crueldade contra animais. Aumenta a pena quando o crime for perpetrado contra cães e gatos em um país que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possui 28,8 milhões de domicílios com algum cachorro e outros 11,5 milhões com algum gato. É inaceitável o que vem acontecendo no Brasil no aspecto da proteção animal. Outra proposta aprovada pelos senadores tenta amenizar a crise econômica provocada pela pandemia que atingiu colégios privados. O objetivo do projeto é ajudar financeiramente as escolas particulares com o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica. O texto suspende o pagamento de tributos federais ou do Simples Nacional e determina que a União repasse 3 bilhões de reais aos municípios para aplicação em ações emergenciais. Aos proprietários de escolas que estão vivendo uma situação muito difícil devido à pandemia, onde houve evasão escolar, onde houve a própria inadimplência. E muitas escolas, esse projeto trata do ensino básico, então muitas escolas fecharam e a nossa tentativa desse projeto é fazer com que outras mais possam não fechar. O desespero é muito grande, as escolas estão quebrando, estão fechando, o pai levou embora o filho e contratou uma babá, quando voltar à escola ele vai devolver, mas quando voltar não vai ter mais escola. O plenário também aprovou o projeto que estende até 31 de dezembro do ano que vem a possibilidade de utilização do dinheiro destinado à saúde e assistência social relacionadas à Covid-19. O texto ainda proíbe a União de solicitar a devolução dos recursos. Do ponto de vista financeiro, a proposição não cria nova despesa para a União, uma vez que os repasses envolvidos cujos prazos se pretende prorrogar já ocorreram. O Senado aprovou ainda a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro e 2 medidas provisórias que liberam 15 bilhões e meio de reais para a saúde. Além disso, os parlamentares resolveram formar uma comissão temporária para investigar as ações de combate aos incêndios no Pantanal. A senadora Rose de Freitas anunciou que vai se desfiliar do partido dela, o Podemos. A parlamentar apresentou uma proposta de emenda à Constituição que pode permitir a reeleição para os cargos das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados. O Podemos, então, anunciou que iria abrir um processo de expulsão contra a parlamentar, que preferiu se antecipar e deixar a legenda. Eu quero comunicar apenas que sou democrática, mas não aceito uma posição como essa. Não posso aceitar. Eu fiz o meu dever de casa. Eu cumpri o meu dever como cidadã, como mulher, como mãe, como política. Eu sofri as agrúrias de uma ditadura que me restringiu a liberdade. Não posso aceitar, depois do processo da abertura democrática, que alguém venha me colocar no banco e me dar uma repreensão, uma punição, um castigo, como se eu fosse um adolescente numa escola. Nós não concordamos com o processo de reeleição. Quando publicamos a nota
e dissemos que o partido fecharia a questão, nós não nos colocamos contra quem quer que seja. Não nos colocamos contra a senadora Rose, não nos colocamos contra o presidente Davi Alcolumbre, não nos colocamos contra o presidente Rodrigo Maia. Apenas defendemos uma tese programática, uma tese partidária contra a reeleição. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi homenageado com a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Dias Toffoli encerrou seu mandato como presidente do STF na quinta-feira. Dias Toffoli foi a 28ª pessoa a receber a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. É a segunda maior classe de homenagem feita pelo parlamento a quem tenha se tornado digno do especial reconhecimento do Poder Legislativo do Brasil. O presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa. Reconhecer e destacar a sua defesa pela verdade. E pela verdade, com a instauração do inquérito que investiga verdadeiras redes de desinformação, as chamadas fake news, buscando coibir a disseminação criminosa de material, cujo único objetivo é arruinar as instituições, diminuir a democracia, arruinar as pessoas e promover o ódio no nosso país. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação. É certo que entrega a seu sucessor, o não menos competente ministro Luiz Fux, um Supremo Tribunal Federal robusto. A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. O ministro Dias Toffoli encerrou na quinta-feira o seu mandato como presidente do STF. No discurso aqui no Congresso, ele comentou os ataques sofridos pela Corte. Sabemos que esses ataques às nossas pessoas e às nossas famílias não foram ataques a nós, foram ataques às instituições e mais, ataque à democracia, ataque ao Estado democrático de direito, o que não se pode tolerar. E defendeu o diálogo entre todos os poderes. Não é fácil viver em democracia, mas mais difícil é viver em outros regimes. O diálogo proporciona, assim, a harmonia entre poderes independentes, gerando segurança jurídica e estabilidade, imprescindíveis ao progresso do país. Despeço-me da cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda mais convicto da grandeza e do valor da democracia brasileira e desse parlamento. O papel de todos aqui presentes é defender a Constituição e fortalecê-la para o bem da presente e das futuras gerações. Continuarei humildemente servindo ao país, a Constituição de 1988 e a democracia brasileira. A medida provisória que estendeu o pagamento do auxílio emergencial até dezembro e reduziu o valor das parcelas para R$ 300 já está aqui no Congresso e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promete uma análise rápida da matéria. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril. No total, já foram pagas 5 parcelas no valor de R$ 600 cada. A proposta agora é reduzir o valor do benefício pela metade, R$ 300, que serão pagos até dezembro deste ano. O governo alega que a redução no auxílio foi necessária para atender aos princípios da responsabilidade fiscal. O objetivo do auxílio emergencial é ajudar os trabalhadores mais atingidos com a pandemia, como os microempreendedores individuais, os autônomos, os trabalhadores informais e também os desempregados. Mas a medida provisória que prorrogou o auxílio fez algumas alterações nos critérios de concessão do benefício.
Não podem mais receber o auxílio emergencial detentos que estejam cumprindo pena em regime fechado e pessoas que moram em outros países. Também não podem receber pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Os cônjuges e dependentes dessas pessoas também ficam de fora. Os trabalhadores que tenham conseguido emprego formal após o recebimento do auxílio perdem o direito de receber. A regra vale também para quem recebeu benefício previdenciário ou assistencial, como a aposentadoria ou pensão por morte. A medida provisória prevê que o governo faça checagens mensais para reavaliar se a pessoa tem mesmo direito ao benefício. Foi mantida a regra para que mulheres chefes de família recebam o benefício em dobro. Nesse caso, R$ 600. A principal alteração de pré-requisito que existe é a exclusão dos dependentes que, embora não tenham declarado imposto de renda em 2018, em 2019, e ainda que estejam satisfazendo os critérios de limite de renda para recebimento do auxílio, não tenham emprego formal, serão excluídos se tiverem constado como dependentes de declaração de imposto de renda de um outro titular que não satisfaça os critérios. A gente está falando de esposas, companheiras e alguns filhos que vão perder o auxílio emergencial nesses próximos meses. Em audiência pública remota no Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está fazendo uma prorrogação suave do benefício, cortando o valor pela metade por mais 4 meses. O auxílio emergencial estava em torno de R$ 600 para 64 milhões de brasileiros. Então, uma tentativa de aterrissagem suave agora, descendo para R$ 300, 4 prestações até o final do ano. Ainda no orçamento de guerra, são mais 80, quase 90 bilhões de reais, quer dizer, é bastante, mas mostrando ao mesmo tempo, essas são as últimas camadas de proteção que nós estamos lançando. A consolidação até dezembro dá essa retaguarda e essa segurança para os brasileiros, que terão como um todo, no conjunto da obra, um auxílio significativo, aprovado com a força do parlamento, aperfeiçoado, melhorado, porque se você lembrar, essa proposta chegou com R$ 200 do governo, saiu com 600 e agora numa concertação, visando o todo, se prolongará por 4 meses de R$ 300. Então é fundamental isso para a proteção dessas famílias e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória o mais rápido possível para que a gente possa consolidar e deixar essas famílias protegidas. Senadores querem urgência na análise de projetos que aumentem penas para quem desviar recursos públicos durante estado de calamidade pública. As propostas mudam o Código Penal e a Lei de Licitações. A pandemia ainda estava do outro lado do mundo, mas a procura por equipamentos de proteção, testes de laboratório, respiradores e leitos de UTI cresceu a tal ponto que obrigou o governo a editar um decreto facilitando as compras desses insumos. Infelizmente, não faltou quem se aproveitasse do afrouxamento das regras para desviar dinheiro público. Essa pandemia agora está nos mostrando que, pela surpresa com que chegou e pelos efeitos devastadores, obrigou-se a uma flexibilização inevitável, a uma agilidade. E, nesse sentido, apareceram muitos casos de malversações, de corrupções. E isso é que nós temos que combater. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que prevê a duplicação de penas para os crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa. O objetivo é combater o desvio de recursos destinados ao enfrentamento de calamidade pública. Um outro projeto anterior ao da Câmara, do senador Lazier Martins, dobra as punições para quem desperdiçar, dilapidar, gastar erradamente ou levar vantagens de recursos públicos destinados à saúde. Estou pedindo um apensamento do meu projeto, ao que veio da Câmara, porque acho que nós teremos um aperfeiçoamento. Alcançaremos uma abrangência maior destinada a prevenir o mau uso da verba pública e o projeto que proponho se estende daqui para adiante a todo tipo de calamidade,
vítima de calamidade precisa ser protegido. E a verba para ele também deve ser e precisa ser muito protegida. Em resumo, é isso. A reforma tributária que o governo quer aprovar aqui no Congresso pode aumentar o preço dos livros. É que a proposta acaba com a isenção de impostos que hoje os livros têm. Mas uma proposta de emenda à Constituição que também tramita aqui no Congresso Nacional pode garantir esse benefício para o setor. Você tem o hábito de ler? Já leu muitos livros nessa pandemia? A leitura tem ajudado muitas pessoas a passar por esse tempo de isolamento social e quarentena, mantendo a sanidade mental, aumentando o conhecimento e nos ajudando a conhecer o mundo sem sair de casa. E se eu te disser que os livros podem ficar mais caros? Isso pode acontecer se for aprovada a nova reforma tributária que o governo enviou ao Congresso em julho. A reforma cria um novo imposto, a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A CBS vai substituir antigas contribuições como o PIS, PASEP e COFINS e taxar o consumo em 12%, incluindo a tributação sobre os livros, que perdem a isenção de imposto garantida hoje pela Constituição. A isenção aos livros no Brasil vem desde a Constituição de 1946. Foi uma iniciativa do escritor Jorge Amado, deputado na época. A isenção foi mantida na atual Constituição e a possibilidade de acabar com o benefício agora desagrada a editoras e escritores. As associações do setor lançaram manifestos criticando uma eventual tributação. Nós esperamos contar com a isenção dos impostos, porque se tivermos mais um imposto dentro dessa crise, é fatal que o setor não sobreviva, será muito difícil sobreviver. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a isenção dos livros beneficia quem poderia pagar mais impostos. Em audiência no Congresso, ele disse que o governo pode adotar outras medidas para compensar a tributação. Se nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar atendendo também. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Então, o nosso foco tem que ser justamente nos mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. E não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Nós não precisamos isentá-lo dele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, eu preciso pagar meu imposto. Para que os livros continuem isentos de impostos, o senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta de emenda à Constituição que garante a imunidade tributária. Pelo texto da PEC, os governos federal, estaduais e municipais ficam expressamente proibidos de criar qualquer tributo sobre livros, jornais e periódicos, sejam físicos ou eletrônicos. A proposta já tem as 27 assinaturas mínimas para ir à votação. É inadiável que o Congresso Nacional, o Senado primeiro e depois a Câmara, se reúna para votar essa proposta de emenda constitucional para que essa tributação absurda do conhecimento não prospere. O Brasil precisa dos livros, os brasileiros precisamos dos livros e definitivamente essa taxação pela via oblíqua da contribuição seria definitivamente evitada e sepultada. Claro que a reforma tributária é importante, a sociedade anseia por isso, mas anseia muito mais por tornarmos o Brasil um país de eleitores. E agora vamos conferir os destaques do programa Eco Senado, transmitido todos os sábados e domingos aqui na programação da TV Senado. Antes da chegada da pandemia de coronavírus ao Brasil e da entrada em vigor do distanciamento social, nós fomos conhecer a madeira plástica, uma nova tecnologia que trabalha com a reciclagem de resíduos industriais e que surge como alternativa ao emprego de madeira convencional na construção civil. Ela tem componentes anti-UV, né? Tem componente, ele é pigmentado. Quer dizer, não tem nada de madeira aqui, isso é feito com plástico reciclado, é isso? Isso, é o plástico reciclado. Então, a indústria recebe o resíduo, né, de outra indústria, certifica que ela não jogou esse resíduo no meio ambiente. Então, ela retira de 100% que chega, 70% é água, toda essa água é tratada, mais 10% a gente retira a celulose,
que a indústria do papel não retirou. Nós retiramos um ferro que vai para a indústria de paralelepípedos e retiramos um lodo que vai para a indústria de cerâmica. O que sobra é o plástico, com componente UV, anti-chama e pigmentado. É a madeira plástica que tem 10 anos de garantia. Ainda na edição de setembro do Ecocenado, você vai ver uma amostra do que de melhor está sendo produzido no mundo pelo cinema de temática socioambiental. É a 9ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, esse ano totalmente online e gratuita. A gente criou a mostra como uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. Né? A gente percebeu que essa questão socioambiental ela vem se agravando a partir do começo do século XXI. Né? Por outro lado, a produção audiovisual de cinema com essas temáticas vem crescendo no mundo desde o começo do século, e a gente criou em 2012 a mostra, né, para debater no Brasil essa questão. Esse ano, por conta da Covid, evidentemente, a gente teve que se adaptar para fazer uma mostra online. São 98 filmes de 24 países que vão estar sendo exibidos ao longo de 40 dias de programação. Once asked me with wonder, what kind of a madman builds houses that last for centuries when everyone must die in such a short time? O nosso público que está assistindo nesse momento o programa Ecocenado, que quiser participar da Mostra Ecofalante, que vai até o dia 20 de setembro, o que deve fazer, Chico? No próprio site da Ecofalante, ecofalante.org.br, você tem a programação, os trailers dos filmes, as fichas técnicas, e você vai poder ver ali dentro da apresentação e, preenchendo um cadastro simples, assistir os filmes direto. Eu convido vocês para vir assistir os filmes com a gente, né, e participar dos debates. Você pode ver o programa Ecocenado sempre aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde, aqui na TV Senado. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Tchau, até a próxima. E com a pandemia, o Museu do Senado lançou uma exposição virtual em homenagem à Semana da Pátria. As exposições presenciais precisaram ser interrompidas, mas isso não impede que a população tenha acesso a um mergulho histórico, educativo e agradável, com reproduções de documentos históricos, obras de artes, vídeos e muitas curiosidades. Tudo sem sair de casa. Na Semana da Pátria deste ano, o Museu do Senado está trabalhando de forma diferente para a segurança dos cidadãos durante a pandemia de coronavírus, com vantagem de não se enfrentar fila e não se pagar ingresso. Como chegamos agora na Semana da Pátria, nós imaginamos que o museu, que é responsável por contar a história institucional, tinha que produzir uma exposição. Mas como produzir uma exposição se o museu está fechado ao público? Então, essa foi pela primeira vez a oportunidade que nós tivemos de fazer uma exposição que ela nasce virtual. No futuro, a tendência, o nosso desejo, é materializá-la para que o público possa vir e ver as obras de arte, ver todos os artefatos que nós temos para exibir. O tema da exposição é Brasil, da monarquia à república. São 15 galerias virtuais, um amplo painel de apresentação com vídeos, obras de artes, fotografias, charges da época, documentos históricos, mapas e gráficos. Com esses recursos, conferimos como o regime político apoiado na monocultura do café e no poder dos grandes proprietários de terras se tornou obsoleto para atender às aspirações de uma população que se urbanizava e na qual novas elites pregavam maior autonomia em relação à coroa portuguesa. O grande lance dessa exposição é que nós estamos abrindo uma linguagem nova, né, para expor o material que o Senado tem disponível. As pessoas devem saber que a nossa ideia no médio prazo é a montagem de um centro cultural que está sendo planejado já há algum tempo sob a coordenação do Senado, que vai tentar reunir um pouco da memória republicana do Brasil. Na verdade, é a memória dos 3 poderes brasileiros, de todo o período desde a independência até os
os dias de hoje, né? E se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão ver que a navegação dessa exposição virtual é bastante simplificada, fica bem tanto no celular quanto num computador de mesa com a tela um pouquinho maior. Então, divirtam-se, né, e aprendam alguma coisa sobre a história do Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.